Uma rede local precisa de equipamentos que farão a interligação entre os dispositivos. Um dos mais tradicionais e simples equipamentos utilizados para essa tarefa é o hub. Este é um dispositivo de conectividade simples. Ele não controla tráfego, não evita colisão de pacotes dentro de um barramento e ainda aumenta a concorrência na rede, fazendo com que a performance caia. Isso porque o hub não permite que duas máquinas falem ao mesmo tempo. Por outro lado, é um dispositivo de baixo custo que pode ser utilizado em redes pequenas. Atualmente, o hub é pouco utilizado, sendo ele substituído por equipamentos mais inteligentes, chamados de switches. O switch é uma evolução do hub, com uma capacidade extra encontrada em outro dispositivo chamado bridge. Ele consegue fazer a comunicação entre os dispositivos de uma LAN igual ao hub, porém é capaz de identificar a origem e o destino do pacote através do endereço físico do mesmo, endereço esse conhecido como MAC address. Assim, ele consegue evitar a colisão de pacotes, permitindo que mais de uma máquina consiga falar ao mesmo tempo na rede. Isso faz com que a performance do tráfego seja aumentada. É possível encontrar no mercado diversos tipos de switches, dos mais simples e baratos até os mais caros, com capacidade de gerenciamento e controle de pacotes e redes. Temos também o roteador. Este é um componente muito importante em uma rede. Ele é o dispositivo responsável por conectar uma LAN em uma WAN, ou seja, conectar a nossa rede local com a internet, por exemplo. No geral, este dispositivo é fornecido para o cliente pela operadora telefônica, que será responsável pelo seu link de internet. Em empresas maiores, para aumentar a capacidade de controle de banda e monitoramento do tráfego, pode-se investir em equipamentos mais caros e com maior controle sobre toda essa operação. Hoje, Cisco é uma grande referência de empresas que fornecem esse tipo de equipamento. O adaptador de rede é fundamental para que possamos conectar o dispositivo à rede. Como já falamos anteriormente, ele pode ser um adaptador com fio ou sem fio. Este adaptador pode estar integrado à placa-mãe ou pode ser um dispositivo separado, que você poderá conectar em um slot PCI ou até mesmo em uma porta USB. Para suportar os dispositivos sem fio, precisaremos de um equipamento conhecido como Access Point. Este será responsável por conectar os dispositivos móveis, como smartphones, tablets ou até mesmo desktops com placas sem fio, à rede física. Porém, não utilizaremos cabos para essa conexão. Vamos começar a nossa série de demonstrações demonstrando como chegar até as configurações IPs da placa de rede do seu computador. Para acessarmos os adaptadores de rede e podermos visualizar as configurações IPs de um computador, podemos utilizar o painel de controle. No caso do Windows 8, para isso vou abrir a barra de charme, conhecida como barra de acesso, aqui do lado direito da minha tela. A partir dela, irei em Configurações e vou selecionar o painel de controle. No painel de controle, pessoal, nós temos aqui a opção Rede e Internet. Clicando nela, eu terei acesso à central de rede e compartilhamento, que é o local onde eu poderei acessar o meu adaptador de rede e, consequentemente, as configurações do mesmo. Aqui vocês podem observar o domínio do qual eu faço parte, informações sobre a minha rede, a minha conexão, e eu tenho aqui do lado esquerdo a opção Alterar as configurações do adaptador. Quando eu clico neste link, eu tenho acesso às minhas placas de rede. Neste caso, eu vou selecionar a placa Ethernet, que é justamente o adaptador que eu estou usando neste momento para conectar o meu computador à rede. Clicando com o botão direito sobre ele, seleciono Propriedades. E então, em Propriedades, eu posso descer um pouquinho aqui a barra de rolagem e irei encontrar as configurações IPs, tanto V6 quanto IPv4.
Neste momento, eu vou acessar a configuração IPv4. Vou clicar em Propriedades e aqui eu tenho acesso às informações de configurações de IP da minha máquina. Observem que no meu caso, o meu computador está usando a configuração automática. Ele está recebendo IP a partir de um servidor DHCP, que estudaremos mais adiante. Se eu quisesse configurar um IP manual, bastaria selecionar a opção Usar os seguintes endereços IPs. E então informar aqui o IP, máscara, gateway e DNS. Confirmando com OK, essa opção seria efetivada no meu caso. Como eu vou continuar usando uma configuração de endereçamento automático, eu vou voltar aqui a opção para obter o endereço IP automaticamente. O mesmo vou fazer com o DNS. E vou clicar em OK para efetivar essa configuração. Com a configuração efetivada, posso fechar as configurações da placa e também fechar as configurações de rede da minha máquina.